entender a física te ajuda a trabalhar ou não? Porque assim, eu vejo em outras coisas, por exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, compressão de vídeo, entender a física por trás disso, o algoritmo por trás disso, ajuda a você trabalhar o vídeo. Impressão 3D é um outro exemplo, você entender a parte física mesmo, de como funciona, de entender a inteligência por trás disso, ajuda você na hora de colocar lá como é que você vai definir que vai ser essa impressão. Sim. Se você tem que aumentar uma coisa, baixar outra, se você vai aumentar a velocidade, o que você tem que fazer. Você entendendo a física disso ajuda. No áudio, você teve que também correr um pouco atrás disso? Sim, ou não? sim. Tive que entender propagação de som, tive que entender localização de som, porque quando você está montando o joguinho, o áudio para um game, seja no Unity, seja no Unreal, por exemplo, você coloca o áudio lá, ele vira um áudio posicional. Fora a trilha o conceito é diferente, mas de efeito sonoro, dessas coisas todas, ele é posicional. E você tem que entender, tipo assim, como é que eu vou colocar o passo? Óbvio, você coloca o som de passo no pé do cara, tudo bem. Agora, como é que você vai deixar o som de passo, que a pessoa ouça isso, que seja audível, mas ao mesmo tempo não seja intrusivo? Ou seja, o som de passo vai estar lá, você não vai perceber, mas se você tirar o som de passo, você fala, puta, tá estranho isso aqui. Então, isso é uma coisa importante. Né? Que seja proporcional, né? Exatamente. Então você tem que entender. O cara não tá com uma lata no pé, né? Exatamente. Então, qual é o tipo de material? Se o cara tá pisando na grama, se o cara tá pisando no cimento, se tá pisando na terra, se o cara tá pisando na água. São vários tipos de passo. Então, tem que montar os blocos de tipo de terreno, botar o tipo de passo, fazer som randômico do passo. Você nunca faz só 4 sons. A gente percebe muito isso em algumas situações, quando você tira o ruído. Sim. O ruído do ambiente, ele faz som falta. Som ambiente é uma coisa muito impressionante, porque todo lugar que você vai tem um som ambiente específico. Todo lugar que você está no mundo, qualquer lugar, tem um ruído. Só que o nosso cérebro fala, não é importante, corta. Vamos focar no papo aqui, mas tem um ruído aqui. Tem que separar em 1 segundo, você percebe. Sim. Tem um ar-condicionado lá no fundo, né? Tem coisas acontecendo. E isso, quando você trabalha com esse som ambiente e usa isso a seu favor, fica muito mais interessante a experiência. Sabe que eu fui numa sala... Como é que chama essas salas de... Não é sala invisível. Anecoica. Não é? Aquela de silêncio total. Não é? Isso aqui é um horror. É legal você ficar 5 minutos dentro, né? Mas depois você começa a ouvir você, né? Então, é muito bizarro, cara. É muito bizarro. Você começa a ouvir tua respiração, você começa a escutar seu coração. Você começa a ouvir teu sangue pulsando. É. É muito impressionante. E essa sala, ela não era para tratamento de áudio. Era uma sala para tratamento, para fazer teste de eletromagnetismo. Mas ela também é toda blindada, com aquele... Não é, como é que chama aquela espuma? É uma espuma especial, né? Que tem aqueles cones de espuma, já viu? Sim, tá. Aqueles cones enormes, assim. Enormes, né? Ele tem um tratamento, você não pode botar a mão por causa da gordura da mão, então toda uma frescura. E foi lá em Campinas, cara. Os caras têm uma sala dessa para fazer teste de eletromagnetismo, para aparelho, sei lá, celular, antena, essas coisas. E a sala tem o próprio fundo da sala é especial para isso. E é super interessante, mas é isso, cara. Depois que você fica um tempo ali dentro, cara, é meio esquisito. Dá nervoso. É legal, tipo assim, se você tá trabalhando num ambiente muito barulhento e você precisa usar o ouvido para mixar alguma coisa, as coisas que lá, é legal você entrar numa sala anecoica para limpar um pouco o ouvido, vamos dizer assim, né? Então você fica naquele silencião, tá, o ouvido sossega, descansa, aí você volta a trabalhar. Seria o equivalente a tomar a água com gás, quando você vai experimentar café, essas coisas? Você vai fazer, sei lá, um negócio de experimentar, vai fazer café, degustação. Degustação de café, de vinhos, que você toma aquela aguinha no meio. Isso é legal, funciona. Agora, você ficar muito tempo lá dentro dá nervoso, cara. Você começa a se sentir incomodado porque você está se ouvindo. A gente está se ouvindo, sempre. Só que o cérebro, mais uma vez, fala, não quero saber, pra mim não importa. Da mesma maneira que a gente abstrai, a gente está colocando todo o nosso peso na nossa sola do pé. A gente abstrai também. Sim, total, exatamente. Senão a gente Senão você fala... não ia aguentar de dor. Agora, eu queria entender o seguinte, isso tá ganhando uma força grande agora, por causa de VR, por causa de metaverso, que agora tudo virou metaverso, né? Os caras não podem falar de refrigerante, que tem que falar de metaverso. Colocaram refrigerante e metaverso. Agora não tem açúcar e tem metaverso, né? Tudo tem metaverso. Tá ganhando uma força agora, mas o que eu queria entender é o seguinte... Quando a gente... Vou fazer um paralelo com uma imagem, tá? Tá. Quando a gente saiu do SD pro HD, a maioria... Daí tô falando das pessoas leigas em geral, tá? Sim. E eu reparava muito isso porque eu trabalho com isso e eu reparava isso. As pessoas em geral da minha família não sentiam
uma melhoria tão grande. Elas não... Olha, é meio absurdo isso, mas elas não achavam uma melhoria tão grande. Hoje, se você mostra uma imagem SD para essas pessoas, elas não conseguem consumir o conteúdo. De tão ruim. Fala assim, isso está muito ruim, te incomoda. Sim. O que eu queria entender é o seguinte, isso que a gente está falando é uma evolução do áudio. Sim. Você acha que vai chegar num ponto daqui a alguns anos que a gente vai ter esse incômodo de escutar um áudio entre aspas, tradicional ou não? Acho que não. Você acha que não é um salto tão grande? Não, quando... É que tá, a capacidade auditiva da gente, óbvio, se você entrega uma experiência muito melhor, esse novo console da Sony lá, o PS5, ele tem um negócio de áudio muito legal. Tem todo um algoritmo diferenciado lá. Cara, que você consegue trabalhar muito legal com áudio e a qualidade do som é muito boa. É que nem você ir do SD para HD. Você sabe que o controle deles, o DualSense, foi feito com técnicos de áudio. Ah, é? Porque ele tem um monte de frescura no controle, legal pra caramba, né? Toda a parte de sensor, giroscópio, que já tinha antigamente, mas foi melhorada. Tem um gatilho muito mais legal agora, né? Que o gatilho, você vai apertar uma arma que o gatilho é mais forte, o gatilho fica mais resistente. Ah, né? legal. Então você tem toda uma tecnologia legal lá. Mas ele tem um esquema de vibração que é muito mais inteligente. Tá. Que não é feito... Porque nos controles antigos você tem um motorzinho com... Que tem uma coisinha... Ele tem um peso desigual, né? Então quando ele gira, ele acaba vibrando pelo próprio peso. Esse não, cara. Ele tem uma tecnologia, cara, que eu não lembro agora o nome. Mas é um motorzinho diferente, muito mais preciso, e a graça é que diferente dos outros, você consegue fazer motores menores. Mas tem toda uma inteligência para você sentir a textura de onde você está. Putz, é legal, para usar uma arma, alguma pra coisa. Tudo, cara. Assim, se você tá andando, se você tá tomando um vento na cara, se você tá andando numa grama, ou num asfalto, ou por exemplo, um jogo de carrinho, você tá numa pista de terra ou num asfalto, você sente diferente. Legal. Mas isso é só uma das coisas. Eles usam isso para várias coisas. Pode ser uma porrada, pode ser um... Você tá num jogo de tiro, você usa um revólver, uma metralhadora, deve ter um monte de coisa, pode ser né? o teu coração, enfim. Aí isso é usado para... É uma maneira de usar o som para também te dar a imersão que não é pelo teu ouvido. Sim, pelo osso. Pelo tato, né? Sim, é a condução, né, de osso. Mas você estava falando que os caras têm um esquema de som diferente. Então já é uma evolução... Mas, por exemplo, música, a nossa relação com o som, acho que não vai mudar muito. Você não vai pegar um disco dos Rolling Stones e falar, nossa, que porcaria, como é que eu ouvia isso? Acho que não. O que vai, obviamente, é a qualidade de MP3. Isso é uma coisa, obviamente, que você percebe. Então, hoje em dia, o pessoal baixava aquelas músicas do Napster, não sei o que, tudo em 128 kbps, aqueles horrores, né? Aquelas coisas que a gente fazia antigamente, né? Alguém fazia, eu não fazia, né? Baixava a música assim. Eu ouvi falar. Então também ouvi falar. E aí era em 128 kbps. Hoje em dia, se ouve 128 kbps, isso é um horror. Os encoders da Fraunhofer melhoraram. Mas se você pega um 128 daquela época, lá de sei lá quantos anos atrás, 10 anos atrás, mais até... Não é do meu tempo, Billy. Eu sei, então, mas quando era criança me contaram sobre isso também. Mas, e aí, você ouve um encode de 128 de 10, 15 anos atrás, cara, era um horror hoje em dia. Aí fica ruim de ouvir, fica aquela coisa granulada, não sei o quê. E mesmo se você ouve uma coisa em MP3 hoje em dia e vai ouvir um Wave, você percebe que tem muita diferença. Porque você tem, né, um downgrade lá e Mas aí não é sujeira, né? É frequência que se perde, né? É frequência que se perde. Porque aquela coisa, se você grava com uma qualidade extremamente boa, né? Tem aquela coisa, o shit in, shit out, né? Você grava mal, você nunca vai conseguir ficar um som bom. Mas se você grava bem, com uma qualidade boa, 96 kbps, até mais, sei lá, 24 bits, não sei o quê, a qualidade disso, quando der o downgrade, vai ficar boa ainda. Mas se você pega as coisas antigas e ouve, você fala, puta, como é que eu ouvia isso? E achava legal, né? Então... Agora, para jogos online, talvez a gente tenha essa mudança, né? Então, mas é que tá, tem uma série de compressores hoje em dia, que não é só MP3. Não, mas não tô nem falando da qualidade, tô falando da gente fazer essa mudança pro ambissônico da vida, para você ter esse áudio 3D. Por exemplo, para FPS, para joguinho de tiro. Se você pegar os malucos que são os primeiros do mundo, eu já vi vídeo dos caras jogando contra leigos de olho fechado e ganhando.
Sensacional. Porque os caras, você percebe que os caras, eles acabam aprendendo A ouvir. a ouvir. A ouvir. Ele sabe de onde vem o passo, sabe onde o cara tá. Sabe onde o cara tá. Se o cara tá engatilhando uma arma atrás de uma parede, você já ouve. É óbvio, isso aí funciona pra caramba. Então eu fico imaginando, por exemplo, pra joguinho, talvez o áudio 3D acabe sendo vire um padrão. Não tem a menor dúvida, não tem a menor E dúvida. aí, nesse sentido, eu falo assim, não é que vai virar um padrão só, mas assim, a hora que você for jogar sem isso, talvez você se sinta meio... Você pode sentir meio blé, assim, meio qualquer nota. Mas quando se desenvolve o jogo, sei lá, você compra um jogo para PS5, você tem o áudio, você pode entregar o áudio em 7.1, 10.1, 5.1 e 2, né, estéreo. Você tem como entregar os vários layers. Então, se você tem um setup de 10.1 na sua casa, se é um jogo que gastou dinheiro com isso, você vai ouvir em 10.1. Mas isso, vamos lá, isso é uma realidade para ninguém, né? Eu sei, mas... Nós estamos falando... Mas fone de ouvido é uma coisa mais... que acho que vai popularizar mais agora. Sim, sim. Digo, com jogos. Obviamente que quem está jogando game, essa molecada toda já joga no PC com fone de ouvido. Perfeito. Mas estou falando, por exemplo, console ou outros jogos, isso está começando a se popularizar, né? Mas se você entrega um áudio 10.1 e o cara ouve no fone, é melhor do que você ouvir um áudio estéreo. Sim. É óbvio. Então, tipo assim, se a empresa que está desenvolvendo o jogo se preocupa com isso e faz um áudio de altíssima qualidade e também... É que nem aquela coisa que eu falei para você, quando você faz um áudio, você tem que pensar pro melhor fone e pro pior fone. É a mesma coisa quando você vai fazer um jogo. Você tem que pensar no cara que tem um setup de 10.1 em casa, ou é uma sala que o cara fez especial para você jogar o jogo com um telão gigante, e tem que pensar no cara que está lá jogando no celular também, né? De foninho, ou até sem fone. Né? Agora, Billy, para capturar essa história, né? Você tem esses devices que você falou, que são os microfoninhos que tem lá as quatro cápsulas. Mas um microfone com as 4 cápsulas consegue capturar isso, ou você tem que ter vários microfones? Em tese, se você colocar um microfone aqui, mas aí tem que ter uma sala tratada acusticamente, tudo, não sei o quê. O que as pessoas fazem? Quando você vai gravar um áudio imersivo de um vídeo, por exemplo, 360, você esconde esse áudio, esse microfone ambissônico, onde vai acontecer a ação principal, onde vai ter conversa, tudo, não sei o quê, e você esconde mais uma série de microfones em outros lugares. Eu lembro que eu tava vendo um cara, ele tava me contando que ele estava sonorizando um áudio 360 de como era você estar numa trincheira na Primeira Guerra. Como era você se sentir numa trincheira na Primeira Guerra. Era um belga, não sei se tá online isso, não sei, enfim. Mas o cara falou, quando eu estava fazendo o áudio disso, eu tinha que, quando ia acontecer a conversa, eu tinha que ter um microfone, o Ambisonic, escondido em algum lugar, que eu captasse o que estava acontecendo, para não aparecer na cena, obviamente, porque, né, você está vendo tudo lá, você vê se tem microfone, né? E eu tinha esse é VR? Esse é VR, tá. E eu tinha que colocar microfones escondidos no chão também, então, porque tinha que pegar o passo do cara, tinha que entender que o cara estava vindo de lá para cá, o outro vinha para cá, o cara pegando a arma aqui, tinha que ter o microfone escondido aqui, e tem que ser tudo escondido porque você está em 360. Então ele falou... Sim, o cara pode estar olhando para a cena onde... o cara você pode estar falando aqui, o cara está olhando para trás, porque ele está interessado em saber o que está escrito atrás na parede. Esse é o legal do VR, mas... É um trabalho a mais de produção, porque você tem que esconder microfone, que você tem que esconder essas coisas todas, câmera, enfim, né, a coisa toda, né? Mas aí a hora que você capta com vários microfones, os softwares de fazer tratamento disso conseguem entender? Se você... Porque esse microfone que está captando o pé dele também vai captar outras coisas. Vai, lógico. Por mais que seja um direcional... Sim, mas vai captar, lógico. Vai captar outras coisas. Os softwares conseguem entender e fazer essa... Aí você tem que jogar no Pro Tools, tem que fazer uma série de tratamentos de áudio. Puta, mas aí é uma loucura isso. Mas é o trabalho do cara que está fazendo áudio, né? Tudo bem, mas você pega esse exemplo da trincheira. Sim. Você está captando o áudio do pé. Tem um tiro. Óbvio que você não precisa tirar totalmente o tiro, porque o cara vai escutar o tiro ao mesmo tempo. Né? Então um vai abafar o outro. E vai dar uma distância entre aquele microfone que captou teu pé e o tiro acontecendo aqui. Isso é legal. Então, mas isso não dá uma falha na cabeça ou não? Não dá, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É mais natural. Você está criando um ambiente. Tá. Então faz sentido. A reverberação do tiro dentro de uma trincheira vai aparecer até naquele microfone. Ou se de repente é uma coisa importante ter só o tiro aqui para você chamar atenção para o tiro, você muda aquele microfone, entendeu? Na produção, né? Na pós-produção. Você tem tudo e aí espacialmente você coloca cada um deles lá. Entendi. É um trabalho bem legal, cara. Dá para você fazer no Reaper, para quem quiser começar agora. Quer começar a entender isso, baixa tipo um Pro Tools gratuito? É um Reaper gratuito, é Reaper.fm, R-E-A-P-E-R. Já brinquei com ele. É bem legal. E você tem uma série de plugins lá ambissônicos, você precisa começar a brincar. Então, se tiver
paciência, quiser brincar com som lá, tem coisas bem interessantes. Lá é tudo gratuito. É bem legal.